Boa tarde. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a civilização indiana e a chinesa na história antiga. Ambas, tanto a civilização indiana quanto a chinesa, elas vão nascer também próximas de alguns rios, tá? Então, nós vamos começar primeiro a falar um pouquinho sobre a civilização indiana e depois a gente vai falar um pouquinho também sobre a civilização chinesa. A civilização indiana, ela teve início por volta de 3.000 a.C., nessa região do Vale Indo, tá? Essa região, ela recebeu várias pessoas, né? De vários territórios ali do Oriente Médio, da Ásia e da Europa, tá bom? Hoje, nessa região, está situada quem? O Paquistão, o Afeganistão e o Irã. Então, hoje, são esses países que estão nessa região. Tá? Ela é uma das culturas mais antigas existentes, né? Dentro da história antiga, é uma das mais antigas, tá? Então, assim que essas civilizações ali se criou. Tá? Então, nós vamos ter, primeiramente, a primeira, vamos dizer, cidade, né? O primeiro povoado que nós tivemos lá. Então, o primeiro povoado chamava Harappa, e ele surgiu por volta ali de 2.500 a.C. As cidades mais importantes de Harappa era quem? Mohenjo-daro e Lothal, tá? Então, fora Harappa, nós tínhamos também Mohenjo-daro e Lothal. Então, aqui eu tenho um mapa, tá? Se vocês repararem aqui, ó, Mohenjo-daro, Harappa, Lothal. E tem outras cidades também tem importância, mas essas aqui são algumas, tá? Na realidade, a civilização indiana ela era uma das civilizações mais modernas que a gente vai encontrar assim, dentro da história antiga. Para vocês terem uma ideia, eles tinham templos, casas de banho público, água aquecida, grandes edifícios, palácios e os celeiros, né? Esses celeiros eram feitos para quê? Para depositar, para guardar cereais. Então, eram celeiros muito bem elaborados, né? Para que o alimento não estragasse, tá? Então, em volta desse rio, né, então, criou-se uma grande cidade. Tá? Então, essas cidades, eles já tinham largas avenidas, casas de 2 andares, tá? E construídos ainda com tijolos. Só que normalmente essas casas eram construídas sem janelas. Então, mas eles já apresentavam um sistema de esgoto e poços artesianos, tá? O esgoto naquele período, gente, como que funcionava? Eles faziam um buraco enorme no chão, tá? E normalmente jogava-se ali todos os detritos. Tá? Depois, quando enchia aquele buraco, eles tampavam aquele buraco com terra. Então, esse era um tipo de esgoto que existia. E os poços, né? Normalmente, o poço nunca era construído na onde era construído o esgoto. Então, por exemplo, se eu tinha um esgoto numa área, a área do poço era bem mais longe, afastada, na realidade, desse esgoto para não contaminar. Tá? Fora isso, eles tinham um sistema assim bastante organizado de comércio e transporte, e essa região tinha um solo bastante fértil, né? Então, que proporcionava bastante tipo de gêneros alimentícios que alguns a gente já ouviu falar, outros nem tanto. Então, por exemplo, melão, tâmara, ervilha, damasco, gergelim, cevada, trigo, então todos esses tipos de produtos, né, eles acabavam produzindo por causa dessa fertilidade que tinha o solo, tá? Uma outra questão também, eles utilizavam muito algodão, né? A fibra era utilizada, então, para fazer tecido. Então, e é interessante isso, porque quando a gente for falar depois da China, nós vamos ver, assim, elementos, por exemplo, de tecido que não existiam, por exemplo, naquelas regiões que a gente trabalhou, Egito, Mesopotâmia, mesmo o material que eu mandei para vocês lá falando, né, sobre os nossos índios aqui da América. Então, assim, eles produziam algumas coisas, mas não com essa precisão que esses povos, tanto da Índia quanto da China, fabricavam, tá?
Então, assim, por volta de 1500 aproximadamente, né, Harappa, então, entrou em declínio, quer dizer, a cidade estava se acabando, né, não tinha mais. Então, assim, entrou em declínio. Uma, né, das teorias lá apontadas, dentro tanto da história quanto geograficamente, são as mudanças climáticas. Né? Então, eles falavam assim, provavelmente por causa do desmatamento, né, a seca dos rios, porque a gente também tem que pensar, naquele período existiam períodos de seca, existiam períodos que chovia demais, né? Então, fez com que as pessoas abandonassem, né, as suas casas, as suas residências e mudassem para uma outra região. A gente tem que pensar que, apesar deles terem desenvolvido a agricultura, igual os outros povos antigos, a gente tem que lembrar o quê? Que esses povos ainda não tinham uma estrutura igual hoje, por exemplo, a gente vê lá, né, eu quero saber o clima de amanhã, vê lá no Google, a gente sabe que amanhã vai chover, ou se vai ter vento, ou se vai... Então, essas questões, eles não tinham, eles viam tudo, né, aconteciam algumas mudanças climáticas e eles acabavam tendo que mudar, tá? Então, aí a gente vai ter a estrutura social, porque o Vale do Indo ele vai ser invadido por povos indo-europeus. O que é isso? Povos vindo da Europa. Esses povos vão ser chamados de árias, tá? Isso é importante. Por que a professora está falando isso? Porque isso é importantíssimo, tá? E esses povos, eles vão se estabelecer ali no Vale do Rio Ganges. Então, eles vão mudar. Então, por volta de 1600 mais ou menos antes de Cristo, eles vão construir cidades-estados. O que é uma cidade-estado? Cidade-estado é uma cidade independente, normalmente ela tem as próprias leis, ela tem as próprias técnicas que eles vão utilizar, e aí, essas cidades-estados eram governadas por monarcas absolutistas. Professora, não entendi o que é um monarca absolutista. O monarca absolutista é aquele rei que ele é absoluto, quer dizer, tudo que ele fala é lei, entendeu? Não existe, ele não vai consultar o povo, ele não vai ter um ministro para falar para ele o que está acontecendo, não. O que ele toma de decisão é a decisão absoluta que todo mundo vai ter que respeitar, entenderam? Então é isso. Então, o período dos Árias é conhecido como Védico, tá? Por quê? Isso se refere a um livro sagrado deles que era chamado Vedas, tá? E durou cerca de 500 anos antes, até 500 anos antes de Cristo, tá bom? Então, vamos lá. Por que eu falei dos Árias? Os Árias, eles vão ser responsáveis, né, por uma coisa que existe até hoje na Índia, que é chamado sistema de castas. O que é um sistema de castas? É uma pirâmide social da Índia, tá? Apesar da gente falar tanto, toda a sociedade tem uma pirâmide social. A gente falou sobre a pirâmide social do Egito, nós falamos sobre a pirâmide social da Mesopotâmia, então agora a gente está falando da pirâmide social da Índia. Esse sistema de castas, ele foi incorporado pelos árias que invadiram aquela região do Ganges ali, tá bom? Então, o que acontece? Qual que é o grande problema desse sistema de castas? Né? Essas camadas sociais, elas são hiper, assim, divididas, entendeu? Então, por exemplo, se eu faço parte por exemplo, da camada de casta dos brahmanes, eu não posso me casar com sudras, que é uma outra camada. Eu só posso me casar com brahmane, tá? Por que isso é tão enraizado dentro dessa sociedade? Porque isso vem baseado em um cunho religioso. Lembra que eu falei para vocês lá do livro do Vedas? Então, é como se alguém tivesse escrito lá no livro do Vedas que o sistema de castas foi criado por um deus maior, que a gente vai falar um pouquinho dos deuses, né, indianos, e esse deus maior, ele vai fazer o quê? Ele vai falar assim que as pessoas que fazem parte de determinada casta, ela vai morrer nessa casta. Então, se eu nasci Brahmani, eu vou morrer Brahmani. Se eu nasci Kshatriya, eu vou morrer Kshatriya. Se eu nasci Vaixás, eu vou morrer Vaixás. Entendeu? Então, esse povo, os arianos, eles fizeram o quê? Eles se estabeleceram naquele local e escravizaram todos os povos nativos.
todos que estavam ali na região, e criaram esse sistema dessa pirâmide social. Só que eles fizeram o quê? Se colocaram na primeira parte da pirâmide social. Então, é simples, né? Então, eu, Ária, sou a pessoa mais importante dentro dessa sociedade. Então, eu, que sou descendente dos Árias, eu sou Brahmani. As pessoas que estão lá, os nativos, eles poderiam ser um Kshatriya, eles poderiam ser um Vaishyas, eles poderiam ser um Sudras, e eles poderiam ser uma coisa muito pior que nem entra nessa pirâmide. Então, vamos lá. Então, quem que eram os Brahmanes? Os sacerdotes e filósofos. Lembra que eu falei para vocês? Quem que eram os sacerdotes? Pessoas responsáveis pela parte religiosa, tá? Dessa sociedade. Então, tudo que tinha a ver com a religião era o sacerdote que era responsável. Os Kshatriyas eram administradores e soldados. Os Vaishyas, comerciantes, pastores e artesãos. E os Sudras, trabalhadores braçais, servos e escravos. Tudo bem? Perceberam aí a pirâmide? Então, você vai vendo que vai caindo a importância quando você chega na base da pirâmide. Só que existia um grupo que nem participava do sistema de castas. Ele não estava na pirâmide, que eram os chamados intocáveis ou párias. Existiu até uma novela que passou na Globo durante um período, que acho que era Caminho das Índias. E aí falava um pouquinho sobre esse sistema de castas. Então, o que acontece? Dentro fora dessa pirâmide, esses intocáveis ou párias, eles eram conhecidos como Dalits. Então, eles não pertenciam a nenhuma casta. Eles eram nascidos como? Como que você sabia quem que era um intocável e quem que era quem que era pária? Eles eram nascidos de pessoas, né, de castas diferentes, ou foram expulsos das suas castas por terem violado as leis religiosas. Lembra que eu falei para vocês? Pirâmide social da Índia é baseada em quê? Na religião. Tá vendo? Então, por isso, até hoje, quando você ouve falar um pouco da Índia, eles ainda, apesar de ter uma constituição que falou que acabou, entendeu? Porque pela Constituição, na Índia não existe mais o sistema de castas. Mas para eles, como é uma coisa religiosa, eles seguem a risca aquilo lá. Então, eu falo assim, cada casta tem a sua função dentro da sociedade. Então, ela tinha normas e regras e restrições, tá? Maneira de se vestir, maneira de se relacionar com as outras pessoas, maneira de se alimentar, os casamentos. Para vocês terem uma ideia, na Índia, até hoje, alguns casos, ele é determinado no nascimento. A pessoa acabou de nascer, ela nem sabe como que ela vai ficar se ela vai ficar bonita, se ela vai ficar feia, se ela vai ficar... Não sabe como ela vai ficar. Mas ela sabe que ela já tem uma pessoa que também nasceu naquele mesmo período que ela e que é prometida a casamento a ela, tá? E esse sistema de casamento deles tem que ser respeitado até a morte, tá? Lá é bem complicado a sociedade indiana, porque eles têm um pensamento muito diferente do nosso, né? Então, assim, eles têm vários problemas sociais que é decorrente desse sistema de castas que não se perdeu durante o tempo. As pessoas de casta diferente só se relacionavam por exigência do trabalho, tá? Então, comerciantes vendiam produtos para os nobres, construtoras faziam casa dos reis, lavradores aravam as terras dos palácios. Então, aquilo que eu falei para vocês, apesar, né, desse sistema ter sido abolido por lei, né, essa tradição ainda continua na Índia. Tudo bem? Deu para entender até aí? Então, vamos lá. Aí, aqui a professora trouxe duas pirâmides, para vocês terem uma ideia mais ou menos como funciona, tá bom? Então, nós tínhamos o Brahmanes aqui, né, que representa a cabeça, né, que para eles, o sistema de casta deles representava uma pessoa. Então, aí vocês vão perceber que é bem interessante mesmo. Então, assim, os Brahmanes, a cabeça, que são os sacerdotes, chamavam Brahmas, representava a classe mais elevada da sociedade, e falavam que tinham nascido da cabeça do deus Brahma, que era um deus indiano. Os Kshatriyas, guerreiros, porque eles representavam os braços, né? Porque um guerreiro precisa de um braço, né, forte para ele guerrear.
Os Vaixas, que eram os comerciantes e camponeses, então precisam ter força nas pernas, né, para vender os seus produtos, para andar, então aquela coisa. E os Sudras, que eram os servos, tá vendo? O pezinho, que é para sustentar essa sociedade, tá bom? Então aqui também tem. E os párias, tá vendo? Ou os Dalits, como a gente falou, que eram os marginalizados na sociedade. Olha, eles não fazem parte nem no corpo e nem fazem parte da pirâmide social da Índia. Tudo bem? Ficou mais claro agora? Então vamos lá. Então, falar um pouquinho da religião. A religião desses povos, gente, é muito diferente da religião que a gente conhece, né? A maioria desses povos, eles eram politeístas. A gente já aprendeu a palavra, vamos voltar novamente. O que é politeísta? Um povo que acredita, né, em vários deuses. Então, a palavra poli, né, lá de polissílabo, que vocês aprenderam, então ela significa vários. Teísta, deuses. Então, vários deuses. Nós, aqui no Brasil, a grande maioria da nossa população é monoteísta. Isso a gente está falando também das pessoas que praticam alguma religião, tá bom? Mas eles são monoteístas, né? Nós aqui. Então, nós aqui acreditamos em um só Deus, tá? Eles lá não, acreditavam em vários deuses. A primeira religião que se tem, assim, né, documentos que comprovam é o brahmanismo, que a gente até falou lá do livro do Vedas. É uma religião que ela nasceu por volta de 1500 a.C. Ela deriva do termo Brahma, que é o ser eterno e universal. E aí, aquilo que eu falei para vocês, né? Os brahmanes, eles se achavam a casta mais importante dentro dessa sociedade, tá? Então, os brahmanes, eles cultuavam o quê? Falavam que tinham nascido da boca desse deus Brahma, por isso que eles eram tão importantes. No brahmanismo, o que acontece? Você tem a união da matéria, quer dizer, o corpo, e a alma, o espírito. E aí, quando você vem para o mundo material, eles acreditam que você vem para esse mundo material para sofrer. Por que eles pensam assim? Ah, professora, que estranho, né? Vim para sofrer. Não, ele pensa que esse sofrimento humano vai fazer com que essa pessoa evolua, tá? Então, ele tem que se libertar desse sofrimento humano, tá? E elevar o espírito. Tá? Se ele elevar o espírito, ele vai atingir a completa purificação, o estado, né, que eles falam de iluminação dentro dessa sociedade, tá bom? Isso tem sentido? Tem, porque muitas vezes a gente fala, a gente sofre tanto, sofri porque eu não ganhei um computador, sofri porque eu não ganhei um celular. Então, tudo isso é uma carga de sofrimento. Quando você se liberta desse sofrimento, por exemplo, você vive feliz, porque você não vai ficar sofrendo porque você não ganhou determinada coisa, não fez determinada ação durante um período. Tudo bem? Deu para entender? Isso, gente, é muito maior, né? Se eu for falar aqui do brahmanismo, falar mesmo dessa cultura, a gente vai ficar muito tempo. Aqui é um resuminho só para a gente ter uma ideia como que era, tá? Outra religião, hinduísmo. Essa religião é a religião até hoje praticada, tá? Nessas regiões que eu falei para vocês, Afeganistão, Paquistão, Irã, né? A própria Índia mesmo. Então, assim, eles ainda praticam essa religião, tá? A prática do hinduísmo, ela começou por volta de 5 a.C., tá? E a origem do hinduísmo está lá no brahmanismo, tá bom? Então, é como se fosse um brahmanismo modificado, tá bom? Só que o que acontece? O hinduísmo, ele pegou outras regras de outras religiões e incorporou dentro da religião dele, tá? Então, não existem regras nessa religião, tá? Eles acreditam na reencarnação, tá? Como várias religiões acreditam. Então, eles acreditam que a alma renasce em outro corpo depois que a pessoa morre. E eles buscam o quê? A purificação e a salvação, tá? Eles têm, assim, vários deuses. Eu, né, até coloquei aqui, ó, eles adoram várias divindades. Então, a mesma coisa que eu falei. Eles acreditam em vários deuses. Kali, a deusa mãe Shiva, o deus do bem e do mal. Ganesha, quem não conhece Ganesha, ele aparece, se eu não me engano, no Dragon Ball Z.
né? Que é um deus com a cabeça de um elefante, tá? Que é o deus dos começos. Vishnu, que é representado de diversas formas, dependendo das suas reencarnações. Os hindus, né? Eles reverenciam esses deuses em templos, tá? Então, cada templo é de um deus, tá? Então, por exemplo, eu, sei lá, eu vou lá cultuar o Deus Shiva, então vai ter um templo somente para ele, tá bom? Normalmente, todos os santuários dessas divindades, desses deuses, eles têm portões e muros ricamente esculpidos, que é uma coisa também muito interessante dentro dessas civilizações antigas. Eles faziam grandes monumentos para cultuar esses deuses, e fora os monumentos dos próprios deuses, e eles utilizavam muita cor vermelha, a cor, por exemplo, dourados, né, por causa do ouro. Então, e aí dentro desses templos tem o quê? A imagem dessa divindade, ou, né, uma estátua dessa divindade. Então, aquilo que eu falei para vocês, no hinduísmo, né, na Índia, hoje, mais ou menos 80% da população segue essa religião. Tudo bem? Então, vamos para a próxima. Budismo. O budismo, ele também vai nascer no século V a.C. Ele vai ser fundado por Siddhartha Gautama, que era filho de um nobre indiano. É bem interessante a história do Siddhartha. O que acontece? O Siddhartha Gautama, ele vivia dentro de um palácio ricamente decorado, com um monte de gente que cuidava das coisas para ele, fazia comida, lavava roupa, ele tomava banho, tinham empregados para dar banho nele e tal. Um dia, ele saiu do palácio, e aí, a primeira coisa que ele viu foi uma pessoa doente, uma pessoa morta, né, e uma pessoa, assim, pobre, né? E aí ele se questionou, assim, por que eu tenho tudo e essas pessoas não têm nada, né? Então aí ele saiu, ele falou assim, eu não quero mais ser nobre, não quero mais ser rico, e saiu peregrinando, né, andando pelo mundo em busca de respostas, porque ele queria uma resposta, ele queria saber por que existia tanto sofrimento fora dos portões do palácio onde ele morava, tá? Ele dentro das escrituras, né, do budismo, fala-se que ele conseguiu essas respostas, ele conseguiu tirar essas dúvidas, né? E ele ficou conhecido como Buda. A palavra Buda para ele significa o iluminado, ou a pessoa que conseguiu esclarecimentos em relação ao sofrimento humano. Tá? Então, por isso que é o iluminado. O interessante do budismo, gente, que ele não era visto bem como uma religião. Olha que legal, ele não era uma religião. Ele era visto como uma estrutura que você tinha que seguir. Por exemplo, igual, não sei se algum de vocês aí já fez aulas de judô, karatê. Você tem um mestre. Então, você segue o quê? Determinadas regras que seu mestre passa. Então, o budismo era a mesma coisa. Ele não era visto como uma religião, ele era visto como um sistema de regras que você tinha que seguir para se tornar uma pessoa melhor. Entendeu? Então, ele não era bem visto como uma religião. Hoje, ele é visto como uma religião, mas naquele período não, tá? Então, diferentemente das outras religiões, no budismo você não tem Deus, né? Por exemplo, não reverencia vários deuses, nem ninguém, tá? Não tem isso no budismo. Por quê? Porque para eles, nem o Buda não é visto como Deus. O Buda é visto como uma pessoa que você deve seguir, porque é uma pessoa que caminha pelo caminho correto, que faz as coisas corretas, entendeu? Então você tem que seguir o quê? Os conceitos que ele ensina para você ser uma pessoa melhor. Entenderam agora? Então, assim, os budistas, eles adotam alguns ensinamentos, tá? Então, quais são os ensinamentos que eles ensinam? Primeiro, eles têm lá 5 preceitos. Não prejudicar ou matar qualquer ser vivo. Tá aqui, olha.
não roubar, não mentir, não ingerir bebidas alcoólicas e não fazer uso de drogas. Esses são os 5 preceitos. Ele também ensinava que as pessoas tinham que ter pensamentos bondosos, não fazer os outros sofrerem, pensar antes de agir, ter mente calma e concentrada. Olha que interessante, apesar da gente estar falando lá de um ensinamento de 5 antes de Cristo, são ensinamentos que hoje fazem parte da nossa sociedade. A gente tem que ter pensamentos bondosos, a gente não deve nunca fazer algo para prejudicar as outras pessoas ou fazer as outras pessoas sofrerem. Antes de falar qualquer coisa, a gente tem que fazer o quê? Pensar, né? Ah, eu tô falando uma coisa legal, essa coisa que eu tô falando vai ajudar aquela pessoa? Porque se não for ajudar, o que eu vou fazer? Eu vou falar para a pessoa ficar chateada, ficar magoada comigo? E ter a mente calma e concentrada. Isso agora, nesse período de pandemia, a gente está vendo isso, né? Que a gente tem que ter uma mente calma e concentrada. Né? A gente tem que se concentrar nas nossas responsabilidades, tem que ter o nosso espaço para a gente fazer as nossas aulas, tem que estar calmo para a gente conseguir assimilar aquela aula. Então, ele fala, né, claro, que aí no budismo eles utilizam alguns recursos, né? Um dos recursos é o quê? A meditação, que é você ouvir uma música, né, instrumental, respirar fundo, isso é muito bom, isso é muito legal, entendeu? Faz muito bem, acho que todo mundo deveria fazer meditação, pelo menos uma vez ao dia, e aí eles utilizam a mandala, que também é uma coisa que está bem na moda agora, né? Que são um círculo cheio de desenhos, né? E fora isso, né, o budismo também tem templos onde as pessoas vão lá e fazem as suas orações, tá bom? O budismo também acredita em reencarnação, que é aquilo que a gente falou no hinduísmo, tá bom? Vamos lá. Para vocês terem uma ideia, na Índia antiga é que vão surgir os números, olha que interessante. Né? Então, eu trouxe aqui, só para vocês terem uma noção, mais ou menos, eles vão inventar o sistema decimal, e depois esses números eram árabes, por isso que a gente chama de números arábicos, tá? E o conceito de zero também vai surgir lá, tá bom? Então, se vocês verificarem aqui, olha, na nossa planilha, tem lá, ó, Índia, 3 a.C., século 4 e 6, século 9, olha, já estão bem próximos do jeito que a gente já vai escrevendo o número. Século 11, aí ele vai para a Europa, né, esse sistema numérico, porque o numeral romano, ele, na realidade, não daria para você fazer muitas contas com ele. Por exemplo, se você quiser escrever em numeral romano, 1.530.400, sei lá. E aí, ficaria inviável você fazer uma conta com ele. Por isso que foi criado esses números, né? Depois ele foi para a Europa e hoje, do jeito que nós conhecemos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Com esses 10 números, a gente escreve qualquer número, certo? Até porque vocês sabem que os números são infinitos. Vamos lá. As manifestações artísticas, elas eram sempre voltadas para o quê? Para a parte religiosa, tá bom? Então, eu trouxe para vocês aqui, ó, uns templos, tá vendo? Ó, tem umas pessoas aqui, pequenininha, e aqui os templos. Espero que vocês estejam vendo, tá? Esses templos aqui eram chamados de estupas, ou chaitias, que eram templos, tá? Uma arquitetura religiosa indiana, pequenos templos, onde você fazia as suas oferendas, e aí, né, gente, não só para o Buda, né, no caso, mas para os deuses indianos, tá bom? E é fantástico isso, porque vocês podem perceber os detalhes, olha como que tem detalhes, né, friso nas portas e tudo, então assim, eles são muito detalhistas nessa questão de fazer, né, esses pequenos templos, tá bom? Uma outra coisa, eles também faziam joias, cerâmica, e o tecido que eu falei para vocês, tanto que o chales de cachemir e sedas estampadas de Surat era muito procurado dentro dessa sociedade, né? Porque eram produtos assim,
magníficos, tá? Fora a parte literária e a parte da culinária, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a civilização chinesa, tá? A civilização chinesa, ela também vai se formar próxima de um rio, que vai ser chamado Rio Amarelo. Por quê? Porque esse rio, ela tem uma, como que eu posso falar? Um tipo de, né, eu não vou falar sedimento, é tipo de areia, tá? Chamado Loess. E essa areia, ela é amarelada. Então, quando o pessoal olhava para esse rio, parecia que ele era todo amarelado, entendeu? Então, por isso que ele era chamado de Rio Amarelo, tá bom? Então, o que foi encontrado de vestígio dentro dessa região é aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, tá? Eles já tinham domesticado cabras, ovelhas, bois, a mesma coisa que aconteceu com as outras civilizações, tá? E por volta lá de 1.600 a.C., vão surgir as primeiras cidades, tá? Então, aqui eu trouxe o mapa pequenininho, tá? Aqui, ó, o Rio Yangtze, que é o Rio Amarelo, tá? É esse rio aqui. E aí, aqui há algumas civilizações. A gente vai falar sobre todas essas dinastias aqui, bem rapidinho, tá bom? A professora não vai pedir para que ninguém decore as dinastias, mas a gente vai falar sobre a dinastia Shang, Shou, Qin e Han, tá? E vai falar também sobre a muralha da China. Então, vamos lá. As dinastias chinesas. Primeiramente, tem que saber o que é uma dinastia. Dinastia é quando uma família fica no poder durante um período muito longo. Então, como que funciona isso? Ah, professora, por exemplo, vocês falam para mim assim, a minha família é a família Ferreira. Então, tá. Então, essa família Ferreira, ela vai ficar no poder lá durante 300 anos. Como que isso acontece? Vem o primeiro rei, morreu, aí o filho desse rei ficou no poder, aí morreu, veio o filho desse filho que morreu, e assim vai. Então, isso é chamado de dinastia, quando uma mesma família está no poder durante um período muito longo. Então, pode ser 300 anos, 400 anos, 500 anos, 1.000 anos, não importa. Aquela família que é poderosa vai ficar no poder, tá? Então, a gente vai falar aí sobre a dinastia Shang, tá? Ela vai ficar, né? Ela vai ficar nessa cidade chamada Shibo, e o rei dele, que vai ficar, né? Que vai ficar durante um período lá, é o Shen Tang, tá? Então vamos lá. Nessa dinastia Shang, você vai ter, você olha que interessante, você já vai ter uma cidade fortificada, você já vai ter palácios protegidos por muralhas, você já vai ter uma escrita com ideogramas, que é aquela escrita que a gente aprendeu, que é um desenho ou um sinal que representa um som ou uma letra. Então, por exemplo, não entendi, professora. O que é um ideograma mesmo? Por exemplo, você fazer o sol. Você desenhar o sol, ele já representa um ideograma, a ideia do sol. Se eu olhar, eu sei que você quis dizer para mim que, por exemplo, amanhã vai ter sol, entendeu? Porque você fez o solzinho. Por exemplo, se você fizer o sol e fizer uma nuvem de chuva próximo. Então, quer dizer, que provavelmente mais tarde vai cair uma nuvem de chuva. Vocês entenderam? Então, é isso. É um desenho que representa, que passa para você uma ideia do que você está querendo escrever. O sistema de escrita com ideogramas, né, levava, assim, um tempo muito longo para ser aprendido. Para a gente ter uma ideia, hoje, Japão, a própria China, a Coreia, eles escrevem lá, né? Por exemplo, você pega o Japão, eles têm a escrita katakana, hiragana, kanji, e a população, o que acontece? Ela aprende aquilo desde o novinho, eles aprendem a escrever com aquela escrita japonesa, ou com a chinesa, entendeu? Então, e leva isso para o resto da vida deles, mas eles aprendem durante a vida deles todinha. A gente tem que entender também que isso aconteceu em maioria das civilizações, né? Não só antigas, depois quando a gente entrar na história moderna, a gente vai falar sobre isso novamente. A população normalmente não sabia nem ler, nem escrever. Quem sabia ler e escrever? Só os poderosos, tá? Então, o chinês ainda usa essa escrita de ideograma,
só que hoje é numa versão mais simplificada. Tanto que, para vocês terem uma ideia, se um dia vocês tiverem um amigo, alguém da China, que vocês conheçam, e essa pessoa mandar uma carta para você, na escrita deles, bem caprichada, isso quer dizer que eles gostam de você, porque para eles a escrita é a coisa mais importante que uma pessoa tem que aprender na vida. Por que que é importante? Por exemplo, você ganhou uma herança. Se você não sabe ler nem escrever, como que você sabe o que que você ganhou de herança? A pessoa pode falar lá para você, você ganhou uma casa, você ganhou um carro, mas você pode ter ganhado 10 casas e 10 carros. Então, se você não sabe ler, você pode ser prejudicado. Então, por isso que eles valorizavam tanto, até hoje eles valorizam a escrita e a leitura, tá? Depois a gente vai ter a dinastia Zhou. Os reis do povo Zhou, originário do Vale do Rio Wei, tá? Nesse período, eles vão utilizar o arado, que a gente já falou sobre ele, sistema de irrigação e rotação de culturas. O que é uma rotação de cultura, professora? Vamos lá, vamos tentar explicar aqui da melhor maneira possível. Uma rotação de cultura é quando você tem um terreno, tá? E você reparte esse terreno em 3 partes. Então, num você vai plantar, no outro você vai, por exemplo, fertilizar ele, e o último você vai deixar parado. E aí, por exemplo, aquele primeiro que começou a dar... vamos pensar lá, que eu plantei tomate. Então, ele deu tomate, então o que acontece? Eu não vou plantar mais nele. Eu vou tentar o quê? Fertilizar ele, depois que eu tirar os tomates. Aquele que já estava fertilizado, eu vou plantar tomate novamente. E aquele que, né, estava sendo preparado lá, eu vou... Então, assim, eu vou... arrumar ele novamente, fertilizar ele novamente. Então, é um sistema de rotação de culturas. Então, é quando você usa o terreno de uma forma que ele vai dar determinados alimentos o ano inteiro. Só que você tem que fazer isso, você tem que deixar ele um tempo parado para fertilizar ele, o outro você vai ter que ir lá, vai ter que arar ele, deixar ele bem fofinho, e o outro você vai fazer, plantar o produto que você queira, tá bom? Peraí, deixa eu só diminuir a tela. Então, vamos lá, tá? Durante essa dinastia, vai viver um filósofo chamado Confúcio, tá? O Confúcio, ele vai também criar uma religião, que é o confucionismo, tá bom? E ele tinha uma ideia, que era a busca do equilíbrio e a valorização da virtude e da paz, que são ideias até hoje muito vinculadas, né? Porque hoje você trabalha o quê? Para que os povos não entrem em guerra. Você quer que as pessoas valorizem a virtude do outro, que tenham equilíbrio, que não fiquem bravos com qualquer coisa e quer propagar a paz, tá? Ele ensinava que todos deviam ser leais, sinceros e respeitosos com os pais, com os idosos, e olha que interessante, com a natureza. Agora, nesse período de pandemia, o que a gente percebeu? A natureza, ela precisava ser respeitada, porque as pessoas estavam caçando, matando os animais, destruindo a mata. Então, hoje a gente viu que esse respeito pela natureza é um respeito até com nós mesmos. Se a gente não respeitar a natureza, a gente vai destruir a natureza, e a natureza um dia, né, vai deixar de propiciar alimento para a gente, tá? Então, a gente vai ter dentro das cidades chinesas, né, o confucionismo, e vão ser construídos vários templos em homenagem a ele, tá? A gente vai falar agora sobre a dinastia Qin, que é quando os territórios chineses, a gente tem que pensar, gente, a China é enorme, enorme. Então, ele vai unificar esses territórios, vão juntar todos esses territórios, tá? Apesar dessa dinastia ter uma curta duração, ela vai ser a dinastia que vai construir um dos grandes patrimônios culturais do mundo, que é a Muralha da China. Eu trouxe uma foto aqui para vocês verem. Então, tá vendo aqui? Olha, a Muralha da China, ela foi construída a partir de 220 a.C. É um conjunto de muralhas edificadas ao longo dos milênios, quer dizer, demorou
milhões, 1000 anos, né, para ser construída. E ela foi, olha só que interessante, ela foi construída, se vocês verificarem aqui, deixa eu ver se dá para vocês verem aqui a setinha, olha, são muros enormes, né? Ela foi construída para evitar a invasão dos povos da Mongólia e da Manchúria. E evitar que esses povos roubassem as propriedades dos habitantes da China. Para vocês terem uma ideia, tudo isso aqui, ó, essas caixinhas aqui, eram sentinelas que ficavam para avisar quando o inimigo chegasse. Tá? Essa imensa construção arquitetônica, ela possui aproximadamente 8.850 quilômetros de extensão e uma média de 3,75 metros de altura e 7 de largura e 7 metros de altura, tá? E ela também foi considerada como que eu posso falar para vocês? Ela foi considerada um cemitério. Por quê? Falou assim que as pessoas que construíram a muralha, quando elas morriam, elas eram enterradas na própria estrutura da muralha. Então, ela também é considerada um dos maiores cemitérios da história, tá? Então, assim, hoje a muralha da China, ela estava sofrendo vários problemas, né? Porque as pessoas que iam visitar roubavam pedras dela para levar de lembrancinha. Então, ela estava se deteriorando. Então, assim, e eles estavam, então, evitando grandes visitas na muralha, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a dinastia Han. Nessa dinastia vai ser estabelecido o idioma oficial, que é o mandarim, e vai ter as rotas comerciais. A rota comercial mais conhecida, que vai ligar a Europa, os povos da Europa, com os povos do Oriente, vai ser a Rota da Seda. Por que é chamada Rota da Seda? Porque você vai ter um animalzinho lá, né, o bichinho da seda, né, e que na China, as mulheres pegavam esse bichinho da seda, tiravam um fiozinho bem fininho e faziam roupas de seda. E essas roupas ficaram muito conhecidas na Europa, né, no Ocidente. Então, eles fizeram, então, essa rota, depois eu vou passar uma atividade falando sobre isso. Então, iam por essa rota, era um canal de comunicação entre o Oriente e o Ocidente, tá? Então, a gente fala muito assim, mas não teve trocas. Claro que teve, né? A gente viu lá dos números. Como que os números saíram lá do Oriente para chegar no Ocidente? Através das rotas. Por quê? Os mercadores, os viajantes, as pessoas que iam nessa rota, eles levavam, então, sua cultura, suas práticas religiosas, a parte da como que é culinária, né? Então, tudo isso, a literatura, a pintura, a escultura, tudo isso vinha tanto do Oriente para o Ocidente, quanto do Ocidente para o Oriente. Então, existia essa troca de cultura, essa troca cultural. Hoje, por exemplo, a gente tem muita troca cultural, né? Quando a gente, por exemplo, fala assim, professor, eu gosto de comer comida japonesa, é uma troca cultural, né? Os japoneses, eles trouxeram lá o yakisoba, o hot roll, o shimeji. Então, tem pessoas que gostam desse tipo de comida. Então, é uma troca cultural, né? Então, por exemplo, a pizza da Itália é uma troca cultural. Entenderam? Então, isso acontecia nessa Rota da Seda, que era uma estrada enorme, onde as pessoas trocavam essas informações, trocas de conceitos, e assim vai, tá bom? Economia e sociedade, aqui, ó. Para impedir que os períodos de seca prejudicassem as plantações, foi construído, por volta lá de 700 a.C., um sistema de canais de irrigação. A gente já falou isso no Egito Antigo, né? O que eram aqueles canais? Eram o rio, aí você fazia o quê? Você rasgava o solo e aí fazer aqueles canais para distribuir a água nos terrenos onde você não conseguisse. Então, tinha instrumentos agrícolas, que era o arado. Normalmente, esse arado era feito com madeira, depois ele foi feito de bronze, depois de ferro.
tá? Os antigos chineses praticavam o comércio trocando produtos, e aí alguns objetos começaram a se tornar uma moeda de troca, tá? Então, por exemplo, conchas, pedaços de osso, pedaços de metais, como ouro, bronze, com desenhos, então começaram a ser utilizados como dinheiro para fazer a troca de mercadorias. A maior parte dessa população chinesa, ela vivia em pequenas casas, essas casas eram construídas em tábua ou barro, com telhados de bambu ou junco. Existe até os pagodas, não sei se vocês conhecem, depois a professora passa uma foto, numa outra videoaula. Os pagodas é aqueles templos enormes que tem aquelas construções na China, no Japão, e que é interessante, eles são feitos totalmente em madeira, em bambu, em junco, e eles não têm, por exemplo, eles são bem diferentes, não vai cimento, nem tijolo para fazer aquelas construções. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? E se vocês tiverem assim, qualquer dúvida, deixem para mim, né? Para mim, que depois eu respondo direitinho, passo para vocês, né? Se vocês tiverem alguma dúvida ou não. Tudo bem? Beijo para todo mundo. Se cuidem, tá? E a gente está aí. Beijo.